Que seja um domingo lindo. Começou a gravação. Está desligado o som da senhora, pastora. Poxa, eu cantando aqui, ó. Bom dia, bonitas, como vão? Oi, bonitas, bonitas do YouTube, bonitas que já estão aqui. Hoje é domingo e hoje a gente separa um tempinho para a gente se edificar, se inspirar e se incendiar com o avivamento que está dentro do coração e da casa de cada um. O quê? Você não faz parte disso? Não, você tem que entrar com a gente. Você não tem noção do que foi compartilhado hoje, do que já foi compartilhado antes, e você precisa participar disso caso você não participe. Então, você vai acessar o Instagram 5H30 e você vai devocional 5H30, você vai pedir acesso no nosso WhatsApp, tá bom? Vamos orar? Eu gosto de orar com a irmã do coque, da Diane. A Diane faz um coque uma hora dessa, para a gente ver que você é a irmã do coque. Nós vamos orar agora, declarando ao Senhor nosso coração. E eu queria que nessa oração, enquanto a Diane consagrasse o nosso tempo de devocional juntas aqui, tão rápido, né? Gente, eu tenho vontade de passar a manhã todinha fazendo coisas aqui com você, falando, e a gente se ocupando com Deus, mas a gente não pode, né, bonita? Que a gente tem que fazer outras coisas. E o meu objetivo aqui, junto com o meu discipulado, é fazer com que você fique com o coração ativado em amor a nosso Deus. A gente tem conseguido fazer isso? Acessar o seu coração para que você consiga amar mais a Deus, ser mais intencional com Ele? Depois você me conta lá no privado o que você tem vivido, porque eu já ouvi algumas aqui, tenho ficado bem feliz de entender que o nosso propósito é esse. Então, enquanto a gente estiver orando, coloca diante do Senhor aquilo que está no teu coração nessa manhã. Hoje é o primeiro domingo do mês de outubro, e é um domingo de primícias, então talvez você tenha algo muito especial para entregar e não pedir. Hoje, nessa oração de agora, nós vamos só dizer quem Ele é para nós. Amém? Bora orar, Jane? Vamos. Senhor Deus, nós te bendizemos nessa manhã, que é tua, Senhor, porque o Senhor nos deu vida e fôlego de vida para acordar e bendizer o teu nome nessa manhã. Que precioso, Senhor, porque tu és a estrela da manhã das nossas vidas. O Senhor é o primeiro que aparece nos nossos pensamentos quando acordamos. Deus, Senhor, é o nosso Criador, que tem cuidado da sua criação com tanta gentileza e amor, Senhor, com tanta paciência. A tua paciência sobre nós, a tua misericórdia que se renova todas as manhãs sobre nós. É tão poderosa, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade e bondade que tem nos perseguido todos os dias, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos constrange, que nos laça, Senhor. E é impossível a gente fugir desse amor e não ser constrangida quando olhamos para ti, Senhor. Quando olhamos para as tuas muitas misericórdias, para a tua graça estendida sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Como somos constrangidas em amor, Pai. Obrigada por esse laço de amor, Senhor. Somos presas a ti, Pai, pela eternidade, por causa desse amor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e pelo teu favor. Obrigada, Deus, porque tu és lindo. Quando olhamos para ti, Senhor, vemos a expressão da perfeição, da santidade e da pureza, Pai. Ah, como nós queremos ter um coração parecido com o teu, um coração puro, Senhor, um coração estendido em amor, um coração que não guarda rancor, Senhor. Ah, Pai, Paizinho querido, faz de nós mulheres parecidas com o papai, mulheres que têm um coração, Senhor, perdoador e inclinado a amar, mesmo aqueles que nos ferem, Senhor. Oh, Deus, obrigada. Obrigada por essa mesa, como a irmã Rosalba acabou de falar, Senhor. Essa mesa que tem colocado um pão tão quentinho de manhã, Senhor. Às vezes, Deus amado, nós não sabemos nem o que entregar. Mas o Senhor tem sempre uma porção nova. O Senhor sempre tem um maná novo todas as manhãs. O Senhor sempre tem uma palavra, um cântico de louvor, Senhor, sobre a nossa cabeça.
Tu és bendito, Senhor, e nós te amamos. Estamos aqui porque nós te amamos, Senhor, e queremos te amar mais. Aquelas que acham que te amam pouco, Senhor, aviva esse amor. Deus, acende esse fogo que não se apaga. Em nome de Jesus, estende, Senhor, as tuas muitas águas sobre nós, porque nós queremos nos afogar, nós queremos mergulhar no oceano da graça, Senhor. Bendito és, Senhor, sobre nós, bendito és sobre a nossa casa, bendito és sobre a nossa vida e sobre a nossa nação. Nós te bendizemos nessa manhã. Obrigada, Paizinho querido. Obrigada pelo teu amor. Nós te abraçamos e te beijamos nessa manhã. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar mais. Tá fechado, pastora. Amém, bonitas, amém. A Jane, pode ficar orando aí, não tem problema não. Vai orando aí por mim, por todo mundo. Fica aí, você não para de orar, não. Bonitas, hoje o nosso texto será Josué 3, tá? A gente vai ler, e eu vou ler aqui nessa tradução que não é a mensagem, mas você fica à vontade de ler na tradução que você achar mais confortável. A minha Nova Almeida atualizada, tá? Josué 3, a gente vai ler ele todo, e eu quero, tão especial, a gente conectar isso daqui com o que a gente já ouviu da Lilian, da Rosalba, tão especial poder ver que o Espírito Santo conectam todas as coisas, né? Rosalba e Lilian, o pessoal já falou aqui para a gente coisas tão especiais da vida, e a gente tem no sábado e domingo um tempo para a gente compartilhar um pouco do testemunho daquilo que Deus tem feito, e isso não é gravado, porque a gente quer preservar o que a pessoa põe, às vezes a gente apresenta o nome de alguém da família, então é uma coisa mais íntima, então quero te convidar para você fazer parte disso, tá bom? Josué 3 fala assim, na minha tradução, a passagem do Jordão. Josué se levantou de madrugada, aí, imitando a gente, que acorda de madrugada, Josué. E Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes: levantem-se, levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. E Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês cananeus, heteus, heveus, fariseus, os vigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo todo tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr.
Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o povo passou como? A pé enxutos, atravessando o Jordão. Amém, bonitas? Vou começar a ler logo tudo, porque aí depois a gente só conversa, tá? O que Deus tem para nós, para você que está chegando pela primeira vez ou está recebendo esse conteúdo de presente. Saber que tu é amada, bonita? Alguém está te mandando esse conteúdo é porque te ama muito, é porque está sendo movimentada por Deus dentro do coração, com coisas que acontecem nesse grupo. Então, se você está acessando esse grupo pela primeira vez, a gente se inspira nesse livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Dice Carvalho, que são líderes da Comunidade das Nações em Brasília. Somos uma igreja de várias igrejas que nascem pelo Brasil e o mundo. Depois você pode pesquisar, caso você não conheça, quem nós somos. Eu sou a pastora de crianças desse ministério, junto aqui com o meu discipulado, que serve as crianças. Pastora, como assim que você serve crianças? Você e o seu discipulado, as meninas da minha igreja que servem com crianças são tão quietinhas. Vai lá sacudir as meninas, vai. Diz para elas falarem na igreja o grande movimento que elas têm dentro de si. Porque quem atua com crianças tem movimentos de Deus dentro de si. Talvez seja você que trabalha aí com criança e que você pensa assim, ai, meu ministério está tão xoxo, tão sem graça, bora aqui com a gente, que eu vou te dar emoção já já, lidando com gente que precisa. Ô, gente, o meu fone está me sinalizando que a bateria está acabando. Eu acho que eu vou tirar e talvez eu caia, mas eu volto, tá bom? Porque senão, no meio do que eu vou falar, a gente vai perder. E quando eu fecho aqui o meu... Não, tá bom. Fiquem tranquilas, a pastora já está voltando, vai dar tudo certo. Vejam se vocês estão me ouvindo. Ótimo, maravilha. Bom, então vamos ler logo tudo, que aí a gente já fica aqui só na conversa, tá? Vocês entenderam a parte que eu falei que vocês vão, crianças dessa igreja, para vir conhecer o movimento que Deus tem feito nos ministérios com crianças, com as pessoas, as gente que trabalham com crianças? Faz isso, tá? Vocês ouviram essa parte, não viram? Maravilha. Bora lá, então, inspirado nesse livro dos nossos bispos, hoje, 5 de outubro, fala assim: disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois que amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Encontrando o seu propósito. Josué chamou o povo para se santificar, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Encontrar o nosso propósito significa preparar o coração para uma nova jornada, um caminho pelo qual nunca passamos antes. Cada um de nós, cada uma, bonita, de nós que estamos aqui e todas as demais que hão de acessar esse conteúdo, nós fomos projetadas com um propósito divino, específico, algo que se revela quando a gente se ajunta, quando a gente se ajusta, quando a gente está pertinho do nosso espírito ao ritmo de Deus. Assim como a arca guiava o povo de Israel, como acabamos de ler no Josué 3. O nosso propósito é como uma arca. Ele é revelado quando a gente permanece próximos à presença e à direção do Senhor. Deus, bonita, já traçou um horizonte para você, feito de promessas e oportunidades para a sua vida. E o nosso papel é responder esse chamado de duas formas, com coragem e fé. Descobrir o propósito envolve ativar você, bonita, nos dons que estão aguardados, adormecidos, e despertar habilidades que ainda nem você sabe que tem, nem foi desenvolvido ainda. Há dentro de cada uma de nós um potencial imenso de dons e talentos que precisam ser acessados e alguns outros lapidados. Como um instrumento afinado, somos chamados para desempenharmos um papel único. Ninguém vai ocupar seu lugar, tá, bonita?
Deus coloca pessoas e conexões em nosso caminho para abrir portas e nos preparar para a próxima fase. Devemos prestar atenção nas conexões quânticas que ele cria, aquelas que nos impulsionam e trazem o que precisamos para crescer. Tais relacionamentos são essenciais, pois esses relacionamentos, essas amizades, carregam as chaves para o nosso destino e nos ajudam a crescer em unidade e propósito. Bonita, nessa manhã de domingo, do primeiro domingo de outubro de 2025, alinhe seu coração ao chamado de Deus, silenciando todas as vozes que estão te distraindo nesse dia. Há uma frequência espiritual que Deus quer estabelecer em você, em mim, em nós, uma atmosfera de paz e confiança. Ele quer que a gente enxergue além das limitações e nos entreguemos ao seu propósito, ao seu projeto e ao seu destino de vida plena. A nossa missão é encontrar e viver o propósito para o qual fomos criadas, sabendo que Deus está com a gente a cada passo. Que possamos seguir firmes, confiantes na provisão do amor dele, prontas para avançar em cada fase e conquistar o que ele nos prometeu. Amém, bonitas? Estou até com calor, gente. Vou até tirar o casaco. Estou até quente aqui, porque o que a gente vai falar é bênção. Eu quero começar com a primeira frase dessa devocional, que o bispo fala assim, ó: Josué chamou o povo para se santificar. Antes da gente começar aqui, a gente estava ouvindo o testemunho da Lilian e também da Rosalba. E a Lilian estava compartilhando um momento tão especial. Ô Lilian, você, sua bonita, chamou o povo para se santificar. Você é a voz de Josué na sua casa. E eu quero te chamar junto com a Lilian e falar isso. Você e eu, a gente está chamando o nosso povo para se santificar? Pastora, como que faz isso? Simples. Às vezes com pretexto de uma imagem, às vezes com pretexto de um almoço, de uma comidinha que os irmãos, que a família gosta. Às vezes por causa de uma ligação de vídeo, porque você está geograficamente longe. Às vezes você pode fazer esse chamado para a casa se santificar com a sua própria santificação, lendo a palavra, fazendo com que aquilo que você tem vivido, ouvido, seja realmente compartilhado na mesa. Sabe o que eu tenho percebido? Que nós todas carregamos um propósito, como mulheres, de organizar não somente a casa, mas também o coração daqueles que moram dentro dela. Somos nós, bonitas. A gente precisa organizar o coração, as emoções. Quando a gente ouve o relato do filho, o relato do marido, a gente poder saber que Deus está nos dando a possibilidade de ter o coração, um pedacinho do coração deles para fora. E como mulheres, a gente tem a possibilidade de acessar esse chamado para poder chamar o povo para a santificação. Pastora, está muito difícil ficar nesse lugar da santidade. É muito difícil. Sabe por que é difícil? Para a gente manter a nossa conexão e independência, dependência total do nosso Deus. Aí no texto continua dizendo que a gente, para encontrar o nosso propósito, na verdade o propósito está dizendo para nós que existe uma forma da gente preparar o nosso coração para aquilo que virá. Existe uma nova fase para a gente pisar. E você tem que ter clareza para o qual você foi chamada. E eu fiquei pensando ontem como que eu ia poder te mostrar o que é propósito. Eu vou pegar 2 objetos aqui, porque eu sou professora de criança, sou pastora de criança, e eu só consigo ter certeza que eu estou comunicando quando eu tenho objetos na minha mão. Eu ganhei esse cremezinho de mãos da Mari, e ele está sempre aqui comigo, porque esse cheiro aqui me remete. Aliás, eu vou separando e colocando aqui. Ô, gente, esse creme de mão serve para quê mesmo? Para eu poder colocar na minha mão e ele ser usado para ele poder hidratar minha mão, né? É para isso que serve. Esse é o propósito desse creme. Ele nasceu, ele foi projetado, ele foi elaborado, ele foi pensado para poder fazer isso, para poder funcionar nas nossas mãos. Então, o creme de mão, ele tem um propósito, que é trazer essência, trazer hidratação para minha mão. Estou aqui com essa garrafa que eu ganhei da Linda Z, lá de Cascavel, que eu amo. Zê, se você estiver acessando esse conteúdo, eu quero te agradecer. De novo.
Zê colocou aqui versículo intencional, colocou a minha garrafa e ela falou assim, ó, essa garrafa é para ficar perto de você na devocional. E ela está aqui toda vez. E lava, e volta, e vai, e vem. A água fica quente, a água fica fria. Ela está aqui. Para quê, gente? Para reter o líquido. Ela nasceu, o propósito dessa garrafa, ela só tem isso. Não adianta ela inventar de fazer outra coisa, que ela nem consegue, porque ela está aqui para ela poder ser uma garrafa para poder depositar, poder juntar água. Pode até juntar o suco, o líquido, mas ela está aqui para isso. Você e eu somos como essas coisas que eu estou mostrando. Você e eu nascemos com um propósito definido e não adianta, você não vai funcionar de outra forma. Deus te elaborou para você poder funcionar desse jeito. Pastora, mas é como que eu sei qual é o meu propósito? Para poder te ajudar nisso, eu trouxe uma coisa adaptada de uma mentoria que eu costumo fazer com algumas mães, tá? Isso daqui é uma mentoria de mães. Não, eu não estou com mentoria aberta, algumas estão me procurando lá. Não sei se eu vou ter tempo esse ano, talvez lá em dezembro, para abrir uma mentoria, mas eu quero te mostrar um pedacinho de um recurso que eu uso para ajudar a gente a pensar e a encontrar o nosso propósito, que é o tema de hoje. Quero te mostrar, porque eu acho que é tão importante, você como mulher, seja mãe ou não, seja casada ou não, você precisa responder ao mundo o que é que você veio fazer no mundo. Para que tu veio para o mundo? Você sabe? Pastora, essa é a minha crise, eu não sei qual é o meu propósito, então vamos aqui, que eu vou te ajudar a responder isso com perguntas, tá bom? Eu vou tentar te dizer. Ó, quando eu abro aqui a compartilhar a tela, eu não vejo mais vocês, então preciso que... Adjane, você pode abrir o vídeo, o áudio, e me dizer se você está visualizando? Ok. Quando visualizar, peraí. Não, Está visualizando? sim. Sim? Ok, sim. Muito bem. Eu tentei organizar de uma forma bem didática e sucinta, tá? Isso daqui é muito mais do que isso. A gente não consegue descobrir o nosso propósito profundo com 4 perguntinhas, mas eu quero que você saia daqui com essas coisas. Eu vou ler cada uma, então fica bem tranquila. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para encontrar o nosso propósito, esse lugar do nosso chamado, até para poder chamar o nosso povo, para nos santificarmos e a gente preparar o caminho para a próxima fase, primeiro é a origem. Você não é um acidente, você foi planejada por Deus com uma intenção. Deus tinha uma intenção quando ele trouxe você ao mundo. Quando eu venci o momento de aborto da minha mãe, Deus tinha um propósito, ele tinha uma intenção clara para a minha chegada no mundo. Tudo começou no coração de Deus, e ele tem um propósito, uma missão para você cumprir. Então, a primeira coisa de ação prática que eu quero te dar é você escrever 3 verdades que você sabe quem Deus diz que você é. Eu vou compartilhar esse recurso lá no nosso grupo de WhatsApp para você imprimir, para você escrever, para você anotar. Isso daqui é seu, eu fiz para você. Então, a primeira coisa são as 3 verdades, 3 somente. Você vai ver que quando você começa a escrever, parece que você abre uma janela, abre uma porta, vem uma enxurrada de ideias, e você começa a ver que Deus te acha de várias formas. Hoje você vai estabelecer 3. Essas 3 costumam ser as mais latentes dentro do teu coração. Então, são essas 3 coisas, essas 3 verdades que você sabe que Deus fala sobre você, que vai te dar um sinal para o seu propósito. O segundo é movimento. Suas paixões e dores são as suas bússolas espirituais, o que te indica para apontar para onde você nasceu para mudar. Então, o que você vai fazer? Você vai listar 3 coisas que você ama, as mais latentes, sem parar para pensar muito. Escreveu as 3. Depois você vai escrever 3 coisas insuportáveis que você não dá conta de ver no mundo. Essas 3 coisas maravilhosas e essas 3 coisas horríveis remetem muita coisa de dentro de você. É nesse lugar do movimento interno entre um ponto e outro que Deus vai estar trazendo uma placa e sinalizando para você o seu propósito. O 3 é a sua força.
Deus, quando trouxe você para o mundo, ele te deu várias características, não foram só características físicas. Ele trouxe características individuais de personalidade e ele também te deu presentes, que a gente chama de dons e talentos. Só você tem, bonita, do jeito que você faz, só você faz, ninguém faz igual. E a pergunta, para poder responder essa sua força, você vai separar 3 pessoas da sua extrema confiança que conseguem te dizer quais os dons que ela vê em você. Essas 3 coisas que você pode perguntar para as pessoas, você vai ter um acervo de várias características. Todas as vezes que eu faço esse exercício com algumas mães, elas vêm me contando assim, Leia, o número 3 da minha força, eu não fazia ideia do tanto que eu era, como eu era vista como força para algumas pessoas. Eu não tinha ideia de que eu era organizada, por exemplo. As pessoas vão te ver com os olhos e com um óculos, uma cosmovisão, que você vai ser surpreendida e você vai falar assim, gente, mas eu não me vejo assim. Essas pessoas que você vai separar, que são de sua extrema confiança, elas percebem. E eu quero indicar, entre elas, os seus filhos, caso você seja mãe. Se você tiver ao menos um filho com um temperamento colérico, que fala o que pensa, sem filtro, esses são maravilhosos. Porque eles vão trazer para fora o que você carrega e que você nem vê. E ele só estava lá esperando essa pergunta para poder te contar. Então, se prepare para você poder saber as 3 coisas, eu acho que vai dar mais de 3, né? Você vai escolher 3, 6, 9. Pelo menos 9 coisas da sua força. E a última, não acaba aqui, tá? Esse recurso ele é usado numa mentoria muito mais de algumas horas, e isso daqui é só um recorte do que eu trouxe para você poder pensar em propósito. A última é resposta. O propósito não é um status, é serviço. Quanto mais você abençoa, mais sentido você ganha. A sua vida fica mais colorida quando você pensa no outro. Então, a sua ação prática é, de tudo isso que você já fez no ponto 1, 2 e 3, você vai pegar o conjunto dessas respostas e você vai pensar no ato de serviço para essa semana para você ajudar alguém dentro dessas forças, desse movimento e dessa origem que você tem. E aí você vai ver o seu propósito virando um movimento visível. Pastora, a vida toda foi só isso? A vida toda foi só isso. Foi só você saber o que Deus pensa sobre você. Foi só você saber quais são os pontos vulneráveis que você tem de amor, paixão e também de desconforto. E você ouvir o que você tem dado como mensagem para as pessoas. Juntando tudo isso, o ponto 1, 2 e 3, você vai colocar em prática no ponto 4 para ser resposta para alguém. Essa semana é um bom momento para você poder estabelecer isso. É um bom momento para você poder fazer o seu propósito chegar. Deu para entender, bonita? Estou tentando dar uma aula em pouco tempo para você poder saber e tentar perseguir o seu propósito. Não se preocupe que eu vou colocar o Lu, ou Juliana, eu coloquei lá no nosso grupo de staff lá, põe lá no grupo de WhatsApp das meninas, da Devocional, por favor. Eu já coloquei esse recurso ontem à noite para as meninas, Ju, ou Mariana, ou Luana. Pode falar para mim? Para que eu coloquei isso? Porque quando a gente descobre quais são essas coisas tão latentes na nossa vida e a gente consegue responder isso em ação, a gente está convidando o nosso povo para a gente poder declarar que no meio de nós haverá maravilhas. Ô, bonita, mas para poder acontecer a maravilha, você tem que saber para o que você nasceu. Você leu esse texto aqui junto comigo, do Josué 3. No meio do texto, Deus fala assim, ô Josué, fica preocupado não, que Moisés foi embora, saiu da liderança dele, está todo mundo acostumado com essa liderança de Moisés, mas não se preocupe, porque hoje eu vou engrandecer você aos olhos de todos. Não se preocupe, porque eu estarei com você, você terá minha companhia. Você vai dar ordem e todo mundo vai te obedecer. Sabe o que isso me remete? Dentro de Josué, precisava ter uma palavra para ele poder acomodar a missão que ele carregava. Ele precisava saber que ele carregava a presença, em primeiro lugar,
E segundo, ele tinha que saber o propósito para o qual ele estava ali passando aquele Jordão. Deus está nos dando hoje a possibilidade de você olhar para si, olhar para dentro e fazer esse movimento desses 4 pontos que eu estou te dando hoje. Colocando aí a origem, colocando aí... Deixa eu ver se as meninas colocaram aqui. Não, daqui a pouco elas colocam. Botando a origem, colocando também o movimento, dando também os dons, o presente que Deus nos deu e sendo a resposta. Que Deus possa te dar clareza daquilo que você carrega, como foi dando para Josué, aos poucos, mostrando para ele que a próxima fase dependia de um homem que tinha certeza que não era sobre ele, era sobre a presença. Para a próxima fase desse mês, bonita, Deus precisa que eu e você, a gente tenha clareza do que a gente está fazendo, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu ministério. Ele não pode entregar o próximo passo para você poder viver com o seu povo se você não tem clareza do que você vai pisar, de onde você vai, onde ele está. E ele, para poder declarar a presença dele e dizer que é sobre ele, não sobre Josué, não sobre o povo, ele abriu as águas do Jordão, para que ficasse evidente que não era sobre o autocontrole, não era sobre o controle de uma liderança, mas era sobre a dependência de um Deus que fez todo o povo passar a pés enxutos. A gente viu isso com Moisés. E ele trouxe uma pequena amostra dizendo, eu continuo sendo o mesmo. E eu quero te dizer que nessa manhã do 1º domingo de outubro, Deus está dizendo para nós assim, para de se distrair, para de ficar focando naquilo que não é tão importante, para de dar importância àquilo que eu já vou resolver ou que eu estou resolvendo. Foca no que eu estou declarando que você é. O que Deus está declarando hoje para essa manhã que você é? Amanhã a essas horas. Aí eu coloquei aqui, ó. Amanhã a essas horas, né? Que horas tem? 8h05. Vou colocar aqui. 8h05, amanhã a essas horas. Eu não estarei com vocês, nem vocês comigo, porque 8h05 cada um vai estar no seu ucu-vucu. Amanhã, a essas horas, segunda-feira, Deus fará maravilhas no meio do meu povo. Qual é o meu povo? Sofia e Edinho. Qual é o teu povo? Meu povo da segunda-feira é Edinho. Aí, mais tarde, o meu povo da segunda-feira são os meus pastores, meus bispos, que a gente vai estar em reunião pastoral. 8h05 você vai estar onde, bonita? Amanhã, a essas horas. Na manhã, a essas horas, Deus vai fazer maravilha no meio que você está, no meio do seu povo. E aí, nessa oração, eu queria que você visualizasse o seu povo. Porque para você poder encontrar o seu propósito, você encontra um povo. Sabia? O bispo fala isso. Fala aí, Disney, essa frase. Põe aí escrita. Quando a gente encontra o nosso povo... A Luana é ótima para essas frases de efeito que o bispo fala. Veja aí, se você tem uma... Quando você encontra o seu povo, você encontra o seu destino, alguma coisa assim. A Dijane vai organizar aí, tomara que ela esteja lembrando, porque eu não estou. Tu está lembrando, Dijane, dessa frase? Bonita do YouTube, talvez você não leia essa frase, mas eu vou ler para você, tá? Ó, mais um motivo para você vir para cá e poder acordar cedinho. A Dijane vai escrever aqui, ó, quando encontramos o nosso povo, encontramos o nosso destino. Nessa oração de hoje, amanhã, a essas horas, Deus vai fazer maravilhas no meio de você com o seu povo. Quando você encontra o seu povo, você encontra o seu destino. Qual é o seu povo de amanhã? Pastora, nesse horário, amanhã eu estou no meu trabalho. Ai, meu Deus, então, você vai estar lá com o povo que Deus te estabeleceu para você estar. Esse é o seu povo para essa estação. Então, você é aquela que vai chamar o povo para se santificar. Ô, bonita, não é aquele chamado chato, rabugento, que fica o tempo todo chamando o povo para orar que todo mundo vai para o inferno. Não é isso. Embora isso possa até ser uma verdade para muitos deles, mas você está ali para ser a profeta da esperança. Você vai dizer aquilo que Deus tem feito para você. Esse é o seu maior conteúdo. Lá na nossa Jornada 21, ontem, eu saí muito mexida no nosso devocional de ontem. Gente, você também? Ontem a gente falou sobre a restituição de Deus e a gente falou sobre Esté. Sabe o que eu fiz lá na Jornada 21? Caso você não esteja lá, está todo mundo falando o que Deus fez. Porque em 21 dias do mês passado, do início desse mês, não, do mês passado, de setembro, do 1º de setembro ao 21 de setembro, eu e o meu discipulado declaramos, compartilhamos coisas que Deus fez.
Agora é a vez das bonitas que estão lá. São 230 e tantas bonitas, e pelo menos 21 bonitas vão estar falando, 21, 24, acho que 21, vão estar falando sobre coisas que Deus fez. Pastora, eu estou aqui tanto querendo falar, mas eu tenho vergonha. Todo mundo tem vergonha. Eu tenho vergonha, a Dijane tem vergonha, a Neida tem vergonha, mas todo mundo superou a vergonha. Lá é um lugar seguro para você poder chamar a gente para o lugar de santidade, para que amanhã, a essas horas, a gente possa se alegrar, celebrar daquilo que Deus tem feito. Então, eu quero convidar você. O mês de novembro ainda não está completo. E eu quero te chamar para você completar, botar o seu nome lá na enquete, para você pensar qual é o vídeo que você vai preparar para você poder anunciar ao mundo. A Lília, no começo dessa manhã, ela disse assim, gente, eu abri um canal, sabia? Bora todo mundo seguir Lilian. Lilian, bota aí o nome do teu canal. E eu estou começando. Eu estou começando a falar, porque o mundo tem que me ouvir. Gente, o mundo tem que ouvir todas nós. O seu Instagram precisa ser um lugar de você poder dizer, eu amo quando a Keila vai para lá, ou antes de vir para cá, ela vai compartilhar o livro, a visão dela, naquele jeitinho todo tranquilinho de Keila, compartilhando o texto, compartilhando o que Deus está falando. Gente, o mundo tem que te ouvir, o mundo espera a sua voz. E isso está dentro do seu propósito. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastora, mas eu não acho que isso é para todo mundo. Eu acho que isso é só para algumas. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho clareza. Não, isso não é para algumas. Isso é para todas nós. Porque o que Deus fez para nós, Salmos diz que a gente precisa declarar os maravilhosos feitos do Senhor. E isso não é uma escolha, isso é uma necessidade. Isso é para nós todas. Talvez você tenha uma certa dificuldade de lidar com tecnologia, com o Instagram. Não importa o lugar onde você vai derramar. O importante é tenha um povo para você poder manifestar o seu propósito. Onde é o lugar que o seu poder, o seu lugar de poder, ele flui, sem esforço. É na sua casa? Muitas de nós não é na nossa casa. Às vezes é no ministério. Às vezes é com os vizinhos, às vezes é usando o WhatsApp para liberar uma palavra. Você vai precisar achar onde é o seu lugar de fluxo do seu poder e perguntar ao Senhor o que é que eu preciso fazer esse mês de outubro em função do meu propósito. Vamos orar? Você vai visualizar amanhã, a essas horas, o que você vai estar fazendo. Qual é o povo que você vai ter influência? A quem você vai chamar para poder trazer a santidade? A gente ouviu aí a Lília fazendo uma convocação para os irmãos, né, para a família, para o momento familiar dela, para poder compartilhar uma coisa que a gente viveu junto. Gente, Deus traz tantas ideias, não precisa ser só uma reunião de oração em que todo mundo vem, embora você possa até orar, mas talvez um dia em que você faça amigo oculto. Sabia que eu faço amigo oculto fora de época? Eu faço festa fora de época, eu compro bolo fora de época. Não fica presa a calendário não, bonita. Tu é livre. Inventa uma festa de aniversário dos irmãos todos, inventa um almoço, inventa um amigo oculto, inventa canjica. Por que inventaram que canjica é só em julho, se você quer comer agora? Não, gente, compra lá o negócio e faz. Porque canjica aqui em casa é só julho, porque é tradição. Quebre a tradição. Coma quando você quiser. Não seja presa, porque eu só comemoro meu aniversário dia 19 de abril. De onde? Posso comemorar agora, se for preciso. Não fica presa. Aquilo que prenderam você, traga diante de Deus o seu propósito de você liberar o que Deus tem colocado. Pensa aí. Pensou? Deus dos céus, amanhã, a essas horas, com quem que eu vou estar mesmo? Eu vou estar em casa, sozinha, porque amanhã, nessas horas, todo mundo já foi para o trabalho. É você e o Espírito Santo. Ele é o seu povo. Então, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nos ajude a encontrar e a viver o nosso propósito, o propósito que o Senhor preparou para nós. Ativa dentro de nós os dons e habilidades que, às vezes, Senhor, ficam adormecidos. A gente faz adormecer por causa de outras prioridades, por causa de dor e sofrimento. Senhor, nessa manhã, traz para fora, acorda dons e habilidades. Senhor, nos guia nas conexões de pessoas estratégicas para esse tempo, que vai nos levar ao destino que o Senhor nos traçou. Nos ajude, Senhor, a ver qual é a origem da nossa chegada na Terra.
quando o Senhor declarou que a gente chegaria e que a gente ficaria nesse dia do nosso aniversário em celebração, porque a vida, o sopro da vida estava sobre nós, o Senhor tinha uma intenção. E nessa manhã nós queremos ter clareza das 3 verdades que o Senhor tem a nosso respeito. Senhor, a gente quer se movimentar e saber que dentro de nós existem paixões e também dores, que o Senhor nos fez visualizar e sacudir dentro de nós coisas. A gente quer identificar, Senhor, coisas que a gente ama e coisas que a gente odeia. As coisas que trazem sobre nós um asco, que traz sobre nós uma intolerância. Mostra para a gente nessa manhã, movimenta o nosso espírito. Senhor, dentro da força que a gente carrega, o que é que o Senhor nos deu de presente? Qual é o dom? Qual é o talento? Qual é a habilidade? Que a gente tem gritado para o mundo, mas às vezes a gente não vê. Que essas pessoas que a gente vai procurar, essas 3 pessoas de confiança, quando começarem a declarar aquilo que percebem em nós como dons, que seja a sua voz dizendo para nós quem nós somos, porque às vezes a gente se perde, a gente não sabe, a gente não tem ideia, não tem noção. Senhor, nós queremos declarar que queremos ser as respostas para esse tempo. Nós queremos ser como Josué, chamar o nosso povo para poder trazer a santificação da tua presença. E a gente quer saber que amanhã, a essas horas, quando a gente estiver reunido, quando a gente estiver na nossa agenda, quando a gente estiver funcionando para o dia, quando a gente estiver funcionando para a segunda-feira, nós queremos idealizar, pensar numa forma, num ato de serviço, para que tudo isso que a gente entendeu que somos, a gente possa ver, visualizar, tornar palpável a pessoa maravilhosa que nós somos. Porque nós somos filhas parecidas com o Senhor. E nós queremos receber da tua parte as semelhanças daquilo que o Senhor é, das marcas que o Senhor colocou dentro de nós. E que, às vezes, por causa dessa situação, desse momento, a gente se perde, a gente não se encontra, a gente não responde aquilo que o Senhor nos disse que somos. Obrigada, porque muitas já têm clareza do seu propósito na Terra e têm potencializado. Obrigada, Senhor, porque eu estou me lembrando aqui da Poli, que colocou para si, Senhor, o coração em um propósito específico de trazer sobre nós a ideia, a importância de cuidar do corpo. Obrigada, Senhor. O propósito de Poli é trazer sobre o nosso grupo um caminho para a gente poder pensar além de todo o momento espiritual e dentro das emoções. Pode estar aqui nesse grupo, Senhor, trazendo sobre nós uma voz. Ela é a nossa Josué do corpo. Ela traz para a gente, Senhor, o chamado de um povo para se santificar com a saúde. Obrigada. O Senhor levanta a Luana para orar por nós. O Senhor, Deus, levanta Eneida para nos chamar. O Senhor levanta Juliana. Senhor do céu, o que Juliana faz, Senhor? Traz para a gente tradução do nosso nome. Ela é a Josué dos nossos nomes, Senhor. Obrigada. Senhor, cada uma de nós, nessa manhã, nos vimos como Josués. E nós agradecemos ao Senhor. Assim como o Senhor chamou Rosalba para ser ali naquela terra, a Josué sendo a guardiã de princípios naquela escola. O Senhor também tem uma missão para nós. Obrigada. Obrigada porque o Senhor tem revelado para cada uma de nós um lugar em que a gente precisa chamar. Lilian chamou, Senhor. Ela superou todas as dificuldades familiares. E ela chamou, mesmo aquele ambiente com TV ligada. A conexão, a atmosfera, a frequência foi mudada por causa da tua presença. Nós queremos ser, Senhor, as Josués desse tempo. Declarar que estamos aqui para chamar, para gritar, para chamar atenção, para poder convocar, mobilizar pessoas para poder ouvir a tua voz. E saber que amanhã, dia 6 de outubro de 2025, nessa segunda-feira, nós estaremos vendo as suas maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Ai, amém, bonita. Ô, bonita, eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre Josué. Ah, gente, já são 8h15, a gente tem que ir para a igreja, né? Mas deixa eu falar aqui, que eu vejo Michele como a Josué da casa dela, convocando o coração do marido, do filho,
para um tempo novo em Deus. Que eu vejo Josué de Luzia sendo a guardiã não só do coração da casa, mas se ocupando em trazer o lugar da fé quando se movimenta com Mauro. Deixa eu falar que eu vejo Josué e Marcinha, que não sossega, está aqui e está varrendo, e está cuidando das crianças, estava viajando, já voltou. Josué num tempo de movimento dentro desse lugar, fora e dentro da casa. Deixa eu te falar que eu vejo aqui Keila declarando dentro da CN e fora da CN uma voz profética num lugar improvável, num lugar que ninguém conhecia. Ô, Keila, você me apresentou a sua cidade. E eu sou grata a Deus por sua vida. Você ser a Josué, que chama o povo para a santificação em Carajás. Obrigada por isso. Ô, gente, não dá para falar. Para quantas pessoas que estão aqui? Mais de, não sei, 60, 70 pessoas. Mas eu gostaria de ter, pela impressão do que vocês me passam, te dizer qual é a impressão que eu tenho do seu chamado, do seu propósito, falando que você é, hoje, nessa manhã, a Josué do seu tempo, da sua casa, do seu ministério. Amém? Que Deus abençoe você, bonita do YouTube, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor siga em te abraçar e te beijar com as manifestações e as impressões que ele tem a seu respeito. Amém? Eu não sei se o YouTube vai fechar. Vai, Juliana?